Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou a Maria e aqui você encontra tudo o que precisa para o Ministério Infantil. Então, se você é desse mundo, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e bora para a nossa lição de hoje. E no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz assim: porque para Deus nada é impossível. Pense aí em algo que você acha que é impossível. Por exemplo, você consegue sair voando por aí? Isso é impossível, não é? A não ser que você esteja dentro de um avião. Mas existem muitas coisas que aos nossos olhos é impossível. Mas nessa história de hoje você vai ver que para Deus nada é impossível. E hoje eu sou a Maria e vou contar essa história especial de uma missão que foi dada por Deus. Eu morava numa cidade chamada Nazaré e eu estava prometida em casamento ao meu noivo chamado José. E sempre fui uma jovem muito querida, gostava de ajudar as pessoas, sempre servindo a Deus com fidelidade, com amor. Um dia eu estava preparando algumas coisas na minha casa e eu recebi uma visita inesperada. Era um anjo, e era o anjo Gabriel. E ele veio me trazer uma notícia muito importante, que na hora eu fiquei com muito medo, mas me senti muito abençoada. O anjo Gabriel disse que eu seria a mãe do Salvador, que eu ficaria grávida, daria luz a um filho e o nome dele seria Jesus. E ele seria o Messias, aquele que veio para salvar o meu povo. Como eu disse, eu fiquei com muito medo na hora, pensando, quem sou eu para trazer o Salvador do mundo? Mas me senti muito abençoada e como eu aprendi a ser obediente, eu disse, sim, Senhor, então eu vou aceitar essa missão. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, mas o meu noivo José não gostou muito na hora que eu contei para ele. Ele ficou em dúvida, mas o anjo apareceu para ele também em sonho e ele entendeu que aquilo era um projeto de Deus para as nossas vidas. Então eu fui à casa da minha prima Isabel. Ela também estava grávida. Ela estava esperando o menino João. E quando eu cheguei na casa dela, ela me contou que o bebê se mexeu muito na barriga. E a Isabel, ela era bem idosa já na época. E ela não podia ter filhos, mas o anjo me disse que também era um projeto de Deus. E mesmo aquela senhora que não podia ter filhos, nunca teve filhos na sua vida inteira, o anjo me disse, ela ficou grávida porque para Deus nada é impossível. E assim também aconteceu comigo. Eu ainda não estava casado com José, mas quem colocou o menino lá na minha barriga foi o Espírito Santo de Deus. Porque para Deus nada é impossível. O que para nós parece impossível, para Deus tudo é possível. E o resto da história vocês já sabem, não é? Eu e José partimos para Belém por causa de um decreto do governador. E lá tudo aconteceu. Mas eu queria que vocês soubessem que foi uma missão muito especial carregar o bebê Jesus dentro do meu ventre. Foi algo maravilhoso, foi muito difícil e muito desafiador também, mas o Senhor estava conosco o tempo todo e para Ele nada é impossível. Então, amiguinhos, vocês que estão me assistindo, saibam disso. Nunca se esqueçam, por mais que você passe por coisas que parecem ser impossível acontecer, parece ser impossível dar certo, lembre-se que para Deus nada é impossível. Amém?
Chegamos numa lição muito especial, a lição de número 5, e o título é Uma Missão Especial Dada pelo Papai do Céu. E essa missão era para quem? Para Maria! E essa missão especial era que através de Maria viria ao mundo o Salvador. Os objetivos dessa lição são saber quais são os planos de Deus para nós e que se Deus promete, Ele nos cumpre. O nosso versículo que está em Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz, porque para Deus nada é impossível, você pode repetir aí com as crianças para elas memorizarem. E esse é curtinho, né? Vai ser fácil delas memorizarem esse versículo. E então você pode conversar com as crianças e perguntar para cada uma delas o que elas acham que pode ser impossível. Coisas que elas acreditam que seja impossível de acontecer. Como eu dei um exemplo lá na história, né? Será que eu consigo sair voando por aí sem ter um avião, sem ter um helicóptero? É impossível, não é? Mas entender que para Deus tudo é possível. E depois que as crianças citarem aí coisas impossíveis, você pode citar partes, momentos que estão lá na Bíblia. Como, por exemplo, o Mar Vermelho se abriu, Daniel na cova dos leões não ser devorado, o fogo que caiu do céu quando Elias orou, ou até mesmo os milagres de Jesus, né? O cego que foi curado, o paralítico que saiu andando, os leprosos que não tinham cura de jeito nenhum foram curados através de Jesus, Lázaro ser ressuscitado. Então você pode citar vários exemplos que estão na Bíblia para mostrar para as crianças que para Deus tudo é possível. A nossa palavra-chave de hoje, na verdade são duas palavras, e é missão especial. Então, com essas palavras, você pode fazer com as crianças o seguinte. Assim que as crianças forem chegando, você pode receber elas assim, vestidas de Maria, né? E quando você vai recebendo as crianças, você dá um bilhetinho para elas. Se elas não souberem ler, não tem problema, você pode ler depois para elas, para cada uma delas. Quando elas chegarem, você entrega o bilhetinho e diz para elas o seguinte: guarda bem guardadinho, que aqui tem uma missão especial para você, tá bom? E aí, à medida que as crianças forem chegando, você faz isso. E aí, quando chegar o momento de iniciar, né, que você orou, que você cantou um louvor, e aí, antes de começar a história, você vai pedir para todas as crianças para saber o que está escrito naquele bilhetinho. E pode ser coisinhas simples que você precisa ali no dia a dia, né? Por exemplo, para uma criança, a missão especial pode ser recolher as ofertas. Para outra criança pode ser distribuir as revistas. Para outra criança, distribuir lápis, distribuir caneta. Para outra criança, escolher um louvor para a gente cantar. E assim vai, tipo, são missões ali que você vai precisar e que vão acontecer no decorrer da lição, tá? Para a história, então, a minha sugestão não é você ir vestida aí de Maria. Na verdade, para todas as histórias, algo bem legal a se fazer é você se caracterizar do personagem e então contar a história como se você fosse aquele personagem. Então, é uma dica, uma sugestão para essa história. Aí você pode levar o bebezinho, também uma boneca para representar Jesus, né? Apesar que nessa história não aparece a parte onde Jesus nasce, né? O foco principal está na missão dada por Deus para Maria e na obediência dela e como aconteceu esse momento. Mas outra ideia que eu quero deixar para vocês, que você pode fazer para contar essa história, é utilizando dedoches. Você confecciona ali, pode ser DVA, algumas pessoas fazem com feltro, ou com TNT, ou até com papel mesmo, papel simples, você desenha e daí faz uma argolinha aqui, né, você pode fazer com papel mesmo, e vai colocando no teu dedo à medida que for aparecendo os personagens, porque vão ter mais personagens nessa história, né, vai ter Maria, José, Isabel e o anjo. Então são 4 personagens que aparecem nesse momento da história. Essa é mais uma sugestão para você contar essa história. Vamos agora para as nossas atividades. E a primeira atividade é algo que está sugerido na nossa lição, que é um passanel
com perguntas. Então, você vai ter ali vários bilhetinhos com perguntas sobre a lição. Por exemplo, como era o nome do anjo que falou com Maria? Como era o nome da prima de Maria? Onde está escrito o versículo de hoje, né? Lucas 1,37. Complete o versículo para Deus, e aí pontinhos para a criança completar. São ali alguns bilhetinhos com essas perguntas para ver se as crianças aprenderam. É uma fixação do que eles aprenderam. Então você vai passando como se fosse passanel e vai derrubando um bilhetinho em cada mãozinha. E aí as crianças vão abrir, você vai perguntar e elas têm que responder. E outra atividade para as crianças nessa idade, elas estão começando a juntar letrinhas. Então, você pode fazer as crianças escrever o nome de Maria. E aí você deixa em algum lugar ou entrega um crachazinho para cada uma delas com o nome da Maria e você entrega as letrinhas todas aleatoriamente, ali misturadas, e elas vão ter que montar o nome de Maria. Então ali você pode usar grampo de roupa com cada grampo de roupa uma letrinha, ou com palito de picolé, enfim. Ou você pode só cortar papeizinhos com as letrinhas, misturar e entregar para elas fazerem essa atividade. Dicas de brincadeiras para essa aula. E tem duas dicas de brincadeiras bem fáceis para você fazer com as crianças. Lembrando dessa palavra-chave, missão especial. Uma brincadeira é você fazer um jogo de mímica com as crianças. E aí você vai dar uma missão para cada criança, imitar alguma coisa, fingir uma profissão, fingir que é um personagem, e as crianças aí vão ter que descobrir, através dos gestos dela, qual é esse personagem, qual é essa profissão, tá? E a outra brincadeira, também já falei aqui outras vezes, né, que combina com essa lição, é o Meu Mestre Mandou. Que o Meu Mestre Mandou também é uma missão que a criança aí, né, quando ela for o mestre, ela vai dar essa missão para as outras crianças fazerem. A gente já brincou várias vezes disso e as crianças gostam bastante dessa brincadeira. E uma dinâmica para você fazer para as crianças, falando sobre o impossível, é uma dinâmica que eu já ensinei como faz. Aqui, vou deixar o vídeo aqui. Foi numa lição do trimestre anterior que eu sugeri essa dinâmica e eu vou deixar aqui no card como faz essa dinâmica, que é a dinâmica de passar dentro do papel. Na descrição eu vou deixar bem certinho o link do vídeo e também em qual minuto do vídeo eu ensino como fazer essa dinâmica, tá bom? E é uma dinâmica legal, porque você vai mostrar uma folha de papel para as crianças e vai dizer assim: crianças, vocês acreditam que eu consigo passar dentro dessa folha de papel? Nos braços, meu corpo inteiro passa dentro desse papel? E as crianças, lógico que vão achar que é impossível, mas aí existe um jeitinho bem certinho, um recorte certinho que você vai fazer, como eu ensino naquele outro vídeo, e você vai conseguir passar por dentro daquele papel. E as crianças, eu tenho certeza que elas vão ficar assim, tipo, e não é que deu certo mesmo. Então, essa dinâmica também remete aí ao impossível, que há algo impossível, mas que foi possível. E aqui abaixo eu vou deixar, então, sugestões de louvores aqui na descrição, logo abaixo. Você vai ver mais ali na descrição. E lá embaixo vão estar links de louvores sugeridos para você cantar com as crianças nessa aula, tá bom? E por hoje é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se foi útil para você, não deixe de dar o like, não esqueça de dar um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual ideia você gostou mais, qual ideia você vai fazer com as crianças ou que você já fez. Compartilha com as pessoas aí que você conhece do Ministério Infantil e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o teu ministério, as tuas crianças, enfim, que seja uma aula abençoada. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo.